Fala aí, torcedor do nosso canal Futebol Total Oficial, trazendo mais um vídeo aqui no nosso canal. E nesse vídeo para falar do duelo desta quinta-feira entre Internacional e Palmeiras, terceira rodada do Campeonato Brasileiro, partida que acontece às 9h30 no Beira-Rio. Vamos trazer aí os comentaristas debatendo sobre o Verdão, vamos reagir aqui no nosso canal, mas antes quero convidar você que ainda não é inscrito, se inscreva, ativa o sininho das notificações para você não perder nada, tudo do Palmeiras, tudo do Verdão, você encontra aqui no nosso canal Futebol Total Oficial. Vamos aí para o vídeo, vamos para o debate e logo depois eu volto com a provável escalação do Palmeiras para o duelo desta quinta-feira. Boa para o torcedor palmeirense, porque o John Arias já apareceu no bidou e pode estrear já na semana que vem. O colombiano ainda está na Inglaterra, ajustando os detalhes da mudança e no final de semana desembarca no Brasil para reforçar a equipe do Abel Ferreira. O Abel falou que reforço só é reforço quando está em campo no último fim de semana, depois de vencer o Corinthians, Felipe. Mas esse é mais desses jogadores nível Paquetá. Mas esse vem para ser o decisivo do Palmeiras ou você também acha que não? Eu acho que ele tem talvez mais condições de ser o protagonista do Palmeiras do que o Paquetá ser o protagonista do time do Flamengo. Mas você acha pelo nome ou pelo cenário? Tipo, se o John Arias fosse para o Flamengo? Não, se o John Arias fosse para o Flamengo, eu ainda acho que o protagonista do Flamengo seria o Arrascaeta. Entendi. Vamos lá. Acho que os dois fizeram grandes contratações, né? O John Arias e o Paquetá. O John Arias é um jogador mais habituado com o futebol brasileiro, né? Porque ele saiu do futebol brasileiro há 6 meses praticamente, né? Então é um cara que está fresco ainda para o futebol brasileiro. O Paquetá não. Então eu acho que a adaptação do John Arias vai ser até mais fácil, mais rápida do que o Paquetá. Mas acho que o Palmeiras precisava mais do John Arias do que o Flamengo precisava do Paquetá. Por isso que eu acho que a contratação do John Arias vai ter um efeito imediato no Palmeiras e a do Paquetá não tão imediato no Flamengo. O John Arias chega para ser titular do Palmeiras, vai jogar ali com o Flaco, com o Vitor Roque, John Arias ali, talvez no lugar hoje do Alan ou do próprio Maurício, né? Seria ali a posição que o John Arias jogaria até o Paulinho se recuperar. Então, o Palmeiras tem um sistema ofensivo muito potente. Se você pensar, Flaco, jogador de seleção argentina, o Vitor Roque, que já foi convocado para a seleção brasileira. Você tem ali o John Arias, jogador de seleção, e também o próprio Paulinho, um jogador super importante ali, se ele se recuperar fisicamente, né? Está com problemas ainda de lesão. Mas é um sistema ofensivo muito poderoso do Palmeiras para essa temporada. Gostei muito da contratação do Arias. Futuro forte no Palmeiras e mesmo que a gente não entenda ou tenha certeza se dá para contar com o Paulinho ou não. De qualquer forma, tem grande chance do Arias estrear contra o Fluminense. Aí eu quero ver que vai ser seria um jogo muito complicado para ele emocionalmente. Eu não entendo, viu, Isa, como o torcedor do Fluminense tem tanta birra de um jogador como o Arias indo para o Palmeiras, que não é rival direto do Fluminense. E foi o Fluminense que não tinha dinheiro para contratar. Para contratar. E tem isso, o detalhe. Quer dizer, o Arias era prioridade, o Fluminense contratar o Arias. O Fluminense não teve a condição de contratar o Arias voltaria para o Fluminense. Mas a proposta do Palmeiras foi mais vantajosa. Primeiro, esse ponto é importante. Segundo que não é um rival direto, não é. Se o Arias tivesse ido para o Flamengo, aí ficaria diferente. Olha, o cara agora trocou por um rival. Mas também o Arias não é aquele super ídolo da equipe do Fluminense. Foi um jogador muito importante, mas ele não é um ídolo como o Fred foi, como talvez o Conca foi do Fluminense. Então, outros jogadores que passaram pelo Fluminense recentemente e que agora já se transferiram para outras equipes ou se aposentaram. Então, tem isso também. Eu não sei por que essa birra. Eu acho que tinha que ter mais gratidão por tudo que o John Arias fez do que uma birra de um jogador que agora está no Palmeiras. O Palmeiras não é o Flamengo, então não é um concorrente ali, de um rival direto, apesar de achar que vai ser talvez um concorrente por títulos nessa temporada, porque eu vejo potencial no Fluminense também para disputar os principais títulos em 2026. A galera aqui, olha lá, a Fernanda já está falando, eu topo, eu prefiro o GA, eu prefiro não sei quem. Falem aí.
Kelvin. Ó. Já quebrou a cara do Vasco. O Massa vai ter que arrumar. Ele que arrume o Bom, agora já começa a questão. 3 zagueiros? Não dá, né? Tem Com aquele monte de jogador bom, você vai gastar uma vaga. Pro Arnaldo não gostar de 3 zagueiros, é porque tem jogador bom pra caramba, hein? Aí, ó. Porque você... é isso. Entendeu? Pro Arnaldo falar 3 zagueiros. Também isso. Não, é pra time ruim. Cuidado com o que você tá falando. Tô sendo radical. Irônico, né? Isso. Mas Agora o entendi. número de opções no meio pra... Não tem condição. Bom, então quem vai ser? Gomes, Murilo e Piquerez, bicho. Aí não precisa nem ganhar tempo. Vamos lá. Tá bom. Gomes, Murilo e Piquerez. Tá decidido, Hoje, certo? o Palmeiras está atrás do Nino ainda, não desistiu, porém, não desistiu formalmente. Porque o que se ouve é que já está atrás de outro zagueiro. Tem que trazer um zagueiro. Gomes, Murilo e Piquerez. Isso. Então tá aí. Ramo Fux, né? Sim, Fux é banco. Prefere o Fux? Não, acho que o Murilo Melhorou. ganhar ritmo, combina. Bom, agora começa a brincadeira. Nem vou falar, falem vocês. Eu sei que eu tenho uma grande dúvida aí. Eu acho que Marlos, Evangelista e... Calma, vamos por um por vez. Você acaba com o Não, mistério. Marlon joga. André joga, certo? Marlon, Andrés e Evangelista. Marlon joga. Marlon, acho que Andrés... Marlon joga na cabeça, como volante, primeiro volante. Que é uma coxambrada, como diz o Massa. Sim. Então tá, é isso, Vessa? Coxambrada vai com os caras bons, né? Sim. Aí eu faço. Tá tudo Então bem. Marlon. Aí é o quê? Você fala de um jeito, parece que reclamando. Ao contrário. Tá reclamando, obviamente tá reclamando. Tô falando Marlon. reclamando do Eu tirão. quero fazer esse exercício com o elenco do São Paulo, você é capaz. Marlon, Andrés... E Evangelista. Pra mim, esse é o meio Então, pra mim campo. eu tenho uma dúvida. Vai, Pra vai. o Alan do time é muito difícil pra mim. Eu acho o jogador mais interessante do Palmeiras. Mas... Né? Não, peraí, tem debate, fala aí, A velho. última amostra do Evangelista é absurdo que esse cara tava jogando antes da lesão. O cara era dono do meio de campo. Então eu não consigo. Joga demais. Como eu tenho a última amostra dele eu mantenho o Evangelista. E o Andrés não Bom, tira. vamos colocar então. Vamos fazer o seguinte, dá pra gente fazer uma brincadeira, colocar o Evangelista e o Alan do ladinho um do outro ali, como se fosse uma posição só? Dá pra fazer isso? Não, mas o Alan é a posição do Um Arias. embaixo de outro. Não, então, depende de como você jogar, né? Você pode jogar com o Arias Vocês de um lado... arrebentaram com a minha escalação. Não. Não, calma. Você tirou o Alan, certo? Vai ter o Arias e o dupla de ataque. Olha lá, eu então, ó. colocaria o Arias e o Alan. Bom, o Alan vai ficar coladinho no Evangelista porque é uma discussão. Eu acho que é a única dúvida. Aí é o Andreas, certo? Sim. Só não deixa ele chegar perto da marca da Caule. Bom, aí é Arias na ponta do losango. Não, ele não joga mais pela direita. Joga mais pela direita. É isso aí? aí que eu tô Joga em falando. qualquer lugar. Joga. Qualquer lugar. No 4-2-3-1 ele joga em qualquer lugar. E bem. Tá. Vamos começar com o Arias ali. Aí, bom, aí ficou fácil, né? Arias, Flaco e Vitor Roque. Vitor Roque. Roque. Né? Essa é a opção básica, basic one. Como a gente... Sim. Então aí tá, você pode tem o botar aí. Alan como 12º É o Arias jogador, Maurício, na ponta do começa a losango, melhorar. Flaco e Roque. Começa a melhorar. É, um banco, pô. Começa a melhorar. O Pode banco. aí, ó, Arias, Flaco e Roque. Agora, a dúvida do Arnaldo é sobre Alan e o Evangelista. Só isso, é isso, Arnaldo? É claro que é uma dúvida que muda bastante, taticamente, o time, né? O Evangelista forma um trio de... Eu acho que com o trio, que é muito bom, sem o Alan, com essa formação, o time fica menos rápido, né? O Alan é um jogador que dá uma dinâmica parecida com a do Arias. Eu acho muito Agora, se interessante sai o esses dois Evangelista e jogadores. entra o Alan, é a mesma coisa o resto. É a Arias. Não, não é pra mim, não. Arias e Sim, o resto Arias é sim. dupla de ataque. É isso. Fala aí, qual que é a Não, sua pra mim, alternativa? a minha alternativa do Evangelista ao Alan é o pra trás mente. É a forma como o Evangelista atrasa o ataque adversário, equilibra o meio-campo, né? Perceba, quantas Monta vezes... o seu aí, então. Oi? Monta o Ele seu já time. montou. Não. Dele. Qual que é o seu? O meu é o Giai na lateral direita, Tá. para jogar também como terceiro zagueiro. Então tá. Aí Giai. você libera um pouco mais o Piquerez. E o Abel falou que o São Paulo veio lutar pelo título também. É brincadeira o Abel. Isso, põe o Piquerez Piquerez, um o pouco Piquerez mais para avançando. frente. Tá.
coloca o Arias aqui pelo lado direito, certo? O Andréas no lugar do Arias, certo? E o Evangelista no lugar do Andréas. Pode tirar o Alan. Então tira o Alan, Evangelista pela esquerda, o Andreas pela direita. Exatamente. Tira o Ala, viu, Arnaldo? 32 milhões de euros, tira o Ala aí que... Pode prestar para o... Isso não é verdade que essa proposta chegou, tá? Não, E se tivesse chegado, ele teria sido negociado. Falaram que é com metas, né, que chegaria. Não chegou, não. Assim, Massa? Assim, filho. Tá? Esse pra mim, é o meu Palmeiras. Tá bom, Arnaldo? Tá bom, Arnaldo? Tá bom o time ou tá... Muito bom o time. Eu acho que o Flamengo é mais difícil de ser formado porque são mais opções do meio para frente. Não tem discussão no Palmeiras em relação a 5 jogadores, certo? Marlon, Andreas, Arias, Vitor Roque e Flaco. No Flamengo dá para discutir um monte. Acho que não tem discussão do Arrascaeta, do Jorginho e o resto tem discussão. Os caras querem tirar o Paquetá. E aí tem várias... banco? Calma, mas o Paulinho não existe ainda. É assim, vem cá, não dá. Hoje... Vai sobrar depois de um o ideal, com o Paulinho bom. Depois de um ano e meio, o Paulinho não é melhor que o Vitor Roque e o Flaco Lopes. O Flaco Lopes hoje é um dos principais jogadores que atuam no futebol brasileiro. E você tem outra alternativa aí. E se tiver o Paulinho Prime, como gosta de Se tiver o Paulinho Prime, ele vai trazer, ele vai tirar um volante, vai jogar o Flaco de 10 e vai jogar com Arias, Vitor Roque e Paulinho. E aí joga o Flaco para armar o time com 2 volantes. Muito ofensivo. Aí é faceirão, hein? 4-2-4. Você falar isso, velho? Vamos pra cima. Ele tá de sacanagem. O time é forte. Não, peraí, como é que é o seu time com Paulinho Prime? 2 volantes. 4-2-4. Mas o resto tem uma certa razão. O torcedor vai querer ver isso. É lógico que vai, gente. Você Mas tem o Arias. Marlon, Andreas, Paulinho, Arias, Flaco e Vitor Roque. Isso, os 4. É isso. 4-2-4 marotão. Nossa senhora, gente. Acabou. Eu tô fora disso aí. Entrega as taças, filho. Tô foraça. O Arnaldo não tá me ouvindo. Entrega as taças. Tô fora. Até porque não vai dar tempo. E depois da Copa pode ser que, né? Saia ou o Alan ou o Flaco Lopes. Então, usa quem tá bem agora. Quem tá bem agora, pra mim, o modelo correto, na minha visão de futebol, o modelo correto era ainda você empurrar o Andrés. Vamos imaginar que o Palmeiras vai sair com 3. Giai, Gomes e Murilo, certo? Você encosta o Arias um pouco mais pro lado direito aqui, empurra o Andrés mais perto do Marlon, certo? E traz o Flaco para ser a ponta do losango para poder utilizar o Vitor Roque um pouco mais livre, que é um jogador de mais explosão. Agora, tem um monte de jeito de fazer isso andar, né, Abel? Agora, uma pergunta objetiva para vocês. Esse aí, com o Paulinho Prime, com todo mundo aí. Todo mundo, falou? Encosta no Flamengo? Sim. Mas tranquilamente. Porra. Tipo assim, Olha cabeça a cabeça? Olha os caras do banco que sobram. Cabeça a cabeça, elenco. Maurício, 9 de euros, Paulinho, 18 de euros. O Palmeiras ficou devendo ano passado. É isso aí, ó, que bonito. Também melhorou, tem Paquetá, Olha lá. Tem jogo. Não, jogo tem, claro. O jogo sempre teve, não é isso? O que não dá é o Abel falar que o São Paulo pode competir com isso daí. Não, óbvio que não. Tudo tem que ter limite nessa vida. Mas fica, o que eu quero dizer assim, fica cabeça a cabeça. Pontos corridos? Eu não tô falando no jogo 1-1 contra 1, viu? Tô falando pontos corridos. A chegada do Arias, no 1 contra 1 uma também. semana depois do Paquetá, dava a impressão que o Palmeiras só estava perdendo o jogador e não ia trazer ninguém. Já trouxe um jogador que cumpre 10 funções e é um jogador do tamanho do Paquetá. É a cara do Abel. Então. O Arias é a cara do Abel. Cara, jogador forte, bom tecnicamente, faz um lado, faz o outro. Durante o jogo ele pode mudar o área de posição sem fazer substituição. Mas é aquilo, o Abel não vai poder mais dar as entrevistas. Não, em relação não. Acabou isso. Chega. Acabou. Então, assim, chega. Esse Palmeiras o cara vai perguntar para o Abel, olha, não sei o quê, eu acho que o elenco, eu falo, Abel, não, você tem o melhor elenco do Brasil. Todo mundo desliga o microfone e vai embora. O time pode jogar. Deixa ele lá, falando. Exato. Tá revoltado, velho. Calma. Vai conseguir? Ó, você vai ter... Não sei. A vitória contra o Corinthians, ela pode ter ajudado. Não foi o futebol que o time apresentou. Não. Ajudou em outros aspectos. Ajudou em outros aspectos, né? Pode significar muita coisa. Eu não acho que pode, eu acho que vai. Eu não tenho a menor dúvida que o Palmeiras vai competir pelos principais títulos. O Palmeiras jogou, neste momento, contra 6 adversários de Série A, ganhou 5, empatou outro, fora de casa. Sem isso que a gente viu na tela.
tá? O Evangelista está voltando agora. Não, e sem ter uma partida com o Arias não chegou ainda. Deseja uma partida dominante. Mesmo assim, ele ganhou. Isso aí eu do tenho Vitória, dúvida. né? Mas é que o Vitória... Mas com essa turma toda aí, Então, eu acho que esse time vai ser dominante. Então, eu imagino que não tem... Dominante o que é? 70% de posse de bola, encurralar o adversário lá atrás. O adversário no teu bolso. Isso aí tudo bem. No bolso. Ó, aqui, ó. Porque Corinthians joga assim, ó. Não, tá no meu Se bolso. confunde muito dominante. Não, dominante é... Não, no Não bolso. precisa ter posse de bola. Não, Bolso. deixa eu explicar. Se confunde muito dominante com ter mais posse, Não, empurrar o adversário para trás. Dou um exemplo de time dominante. Empurrar o adversário para trás. Corinthians do Tite. O um jeito time do dominante. Flamengo jogar é um jeito dominante, com muita posse, empurra o adversário para de outra trás. forma. Isso você não vai ver no Palmeiras. Então, Esse modelo do Felipe Luiz você não vai Tite era um ver. time dominante. Ele jogava, controlava completamente Ok. os jogos, não Isso- enfiava 10 gols. Você podia não gostar do jeito, mas ele controlava a sua totalmente. maneira. Vamos lá. Isso é obrigação do Abel Ferreira fazer. Exato. Se eles não fizer com o que ele tem aí, com volta do Paulinho, pelo menos até junho, vai fazer quando? E aí, para fechar a pergunta, a torcida entenderá um jogo dominante se não for um jogo super vistoso com essa turma toda? Se ganhar, vai. Sim, claro. Se não Se ganhar, ganhar, se não ganhar... Não, se não ganhar nem o Flamengo, né? Quando Sim. começa a perder... Fato. Mas vai entender ou vai ficar aqueles uns, ganhou, mas tá jogando Olha ruim. que o Flamengo 1-0 também não basta às vezes, hein? Não, vai Não, ter... Ali é um mas outro todo mundo, time- ali é todo time outro que- planeta. Mas- Todo time que ganha muito, o sarrafo vai subindo. Não. O São Paulo tricampeão. Chegou o uma hora, Palmeiras não está serve 2 anos mais. sem ganhar nada. Agora é ganhar, cara. Agora é ganhar. Se ganhar e vai jogar... O Palmeiras vai jogar bem muitos jogos, cara. Ô André Ferreira, massa, imagine o Arthur Jorge com esse time. Tá vendo? É isso que eu tô falando. Cara, o imaginário do torcedor é esse. O Arthur Jorge é um bom treinador, né? Mas não dá pra... Como que eu posso dizer que um treinador como o Abel Ferreira não é capaz de fazer esse time jogar? Então tá aí, pessoal, foi o vídeo onde os comentaristas debateram a partida desta quinta-feira entre Internacional e Palmeiras. Falaram aí do John Arias. John Arias já saiu no bid e já pode estrear com a camisa do Verdão. Agora, para agregar no vídeo, deixa eu trazer aqui a provável escalação do Palmeiras para o duelo desta quinta-feira. Já na tela é a provável escalação, que tem Carlos Miguel no gol, Kelvin na lateral direita, dupla de zaga Gustavo Gomes e Murilo, com Piquerez na lateral esquerda, Marlon Freitas e Andrés Pereira, dupla de volante, com Alain pela ponta direita, Maurício pela ponta esquerda, na frente Flaco Lopes e Vitor Roque. É a provável escalação do Verdão. E aí, gostou dessa escalação? Deixa o like no vídeo e também deixa o seu palpite, comenta aí o seu palpite para ver se você dá sorte aí para o Verdão. Forte abraço a todos e até o nosso próximo vídeo aqui no nosso canal Futebol Total Oficial.